Por isso que eu já falei várias vezes, o governo já era. O governo Bolsonaro já acabou. Aí é só uma questão de esperar o tempo e ver o quão ruim o governo vai acabar. Se ele vai acabar ruim, se ele vai acabar muito ruim, se ele vai acabar péssimo ou se ele não vai acabar. No caso de ter um impeachment, que eu acho mais raro. Eu hoje até tuitei isso, eu começo a ver assim, que a mentirada na CPI foi tão grande que os caras meio que já partiram pro esculacho, você não acha? Porque norma sem sanção não tem validade, eu quero dizer. E na CPI mentir, ficar, olha, hein, pode ser preso e não acontecer nada, os caras já estão partindo pro campo da tiração de onda. O que você tem a me dizer sobre isso? Porque eu tô começando a achar que essa CPI vai acabar vendo teatrinho, pro Renan Calheiros ganhar uns carguinhos, e aí as pessoas que morreram por conta da maldade e da falta de habilidade de organização do Estado brasileiro vão só ser usada como instrumento para um cara ganhar um cargo aqui e o outro negociar outro cargo ali. É possível que esse desdobramento aconteça. Claro que a CPI ainda está aí, enfim, ela está em curso, então a gente não pode pressupor que nada vai acontecer, mas pode ser que isso ocorra. Só que eu achei desde o princípio, desde a primeira vez que a gente comentou a respeito disso, que o efeito político da CPI não é tanto prender ou Pazuello, ou derrubar o Ernesto, ou prender fulano, ou responsabilizar o presidente, dizer que ele é diretamente responsável pela morte de 400 mil pessoas. Eu nunca achei que fosse esta a questão da CPI, porque, para mim, ela sempre me pareceu mais um meio de desgastar mais ainda o governo Bolsonaro. Por quê? Por que desgasta? Porque é uma coisa que está em evidência nos jornais. Então, a CPI ela vai criando fatos novos todos os dias, as pessoas são pegas em contradição, elas recuam do seu discurso. Por exemplo, a participação do Ernesto Araújo foi uma participação vexatória. Sim. Assim, ele estava trêmulo, nervoso, sempre com evasivos, não sei o quê, não é bem assim. Aéreo, né? Nossa, parecia que ele tinha tomado alguma coisa, inclusive. Posso fazer um parênteses? Claro. É um parênteses com uma pergunta. Você que vai fazer o parênteses, eu só vou colocar, não vou encaixar. Ricardo, pra imagem gloriosa de grandes machos viris, lutadores, isso não é terrível que o Bolsonaro tem? Como é que a militância encara isso? Cara, a militância está dizendo, como eu já falei, eu conheço vários bolsonaristas, a militância está achando todo mundo fraco. Hoje mesmo eu vi num grupo que eu tenho aqui, o pessoal dizendo que governo fraco, não fazem nada, não sei o quê. A sensação da militância bolsonarista há muito tempo, isso não é de hoje, isso só tem se aprofundado, é que o governo é muito fraco. A última vez que eu vi, tem uma rádio lá em Salvador, que é uma rádio bolsonarista. E eles têm lá um trabalho bolsonarista e tal. E um dos participantes recorrentes da rádio estava dizendo o seguinte, que sinal mais o presidente quer? A gente não foi para manifestação no dia 1º? Autorizando ele? Não é, assim, a gente já foi para manifestação, ele já teve o apoio popular, as pessoas sinalizaram que querem intervenção com ele no poder, que querem que ele faça alguma coisa, então ele tem que fazer. Então, esta disparidade entre expectativa da ação e a ação real é uma coisa terrível para os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas eles não estão operando e não cooperaram na lógica do respeito à democracia. Então, eles não querem saber de respeito à democracia. Eles querem saber do presidente fazer alguma coisa contra os seus inimigos. É esse o ponto. O que o Bolsonaro vai fazer? E ele não faz nada, porque ele não tem poder para fazer. Então, todas as manifestações caem no vazio. Das manifestações não se segue nenhuma atitude autoritária do presidente que os bolsonaristas querem. A participação dos ministros na CPI foi, como eu disse, vexatória. O Ernesto estava claramente nervoso, não estava conseguindo encaixar nada ali, até recuou em relação ao seu discurso contra a China. Que eu pergunto, como é que o Bolsonaro vai falar com... Ele recuou, porque ele está sob pressão. Não, é que e a militância? Porra, os caras estão lá, porra, vamos enfrentar a China, tem um plano com uma conspiração. Não, é um buraco. Só faltou ele tomar vacina lá, velho. Exato. É assim, há um buraco. O que, na verdade, ele se esforçou na CPI para dizer que a relação do Brasil com a China era uma relação muito institucional. E que a China não ia fazer nenhuma retaliação, porque a relação sempre foi muito institucional, uma relação de respeito. No máximo, assim, para não dizer que ele não falou nada, ele citou muito delicadamente que se podia fazer certas críticas à política chinesa e à política da OMS. Então, isso foi o máximo, assim, mas com muita sutileza, porque ele estava ali sob pressão. Então, existe um hiato
entre a expectativa do militante e a realidade do governo. O governo Bolsonaro, eu já repeti isso aqui inúmeras vezes, o governo Bolsonaro é fraco, é um governo fraco. E por isso mesmo, eu acho que esses temores exagerados, a meu ver, que existe, de que o Bolsonaro vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê, ele vai dar um golpe, ele vai tomar todo mundo, ele vai perseguir todo mundo, eu sempre acho que esses temores são infundados, porque eu vejo que é um governo fraco, é um governo fraco. Assim, não é um governo que está numa posição de avanço, ele não está avançando em lugar nenhum, ele não avança, ele está sendo recuado, ele está sendo forçado pelos seus adversários a recuar cada vez mais. Isso há muito tempo, desde 2019 que é assim. O Bolsonaro tem a dura tarefa de ir recuando e mantendo essa militância acesa com biscoito, ele fica acendendo as pessoas com biscoito. Porque ele sabe que aquela... Não é possível, por exemplo, que a essa altura do campeonato, um cara como o Felipe Martins, que ele não é um idiota, ache que as manifestações populares que eles organizam são capazes de mudar alguma coisa da realidade política. Ele não acha isso. Ele pode até ter achado isso antes de assumir o poder. Em 2019, aquela isso, manifestação a primeira... que a gente teve a treta, ele achava que eles iam assim, Bolsonaro, faz aí o que você precisa fazer com o STF, que antes eu vou botar o povo na rua e você vai ver o que o povo vai fazer por você. Exato. E aí todo mundo vai ficar com medo e todos vão recuar por causa do medo do povo. Aquela primeira talvez eles tivessem essa crença. Mas essa altura do campeonato não é possível. Eles já viram, já foram várias. Assim, quantas manifestações eles já organizaram? Dezenas. 1, 2, 3, dezenas. Quer dizer, dezenas eu não sei. Não, dezenas, Ricardo. Assim, ano passado era todo fim de semana tinha ali no primeiro semestre. E se você pega as grandes, teve a do 26 de maio, que foi a grande, essa do primeiro foi a grande, teve mais umas 2 grandes, tiveram umas 4 ou 5 grandes, não gigantes, mas grandes. Mesmo as manifestações grandes não resultaram em nada, em nenhuma consequência prática real. Então é óbvio que eles sabem que não vai rolar. Você sabe qual é o problema também dessa manifestação? Que é um ponto interessante que vocês estão vendo. Se ela fosse uma manifestação com um tema muito menos ambicioso, ela seria levada a sério. Agora, a manifestação, essa última foi eu autorizo. Meu irmão, é óbvio que é uma manifestação com o intuito golpista. Estou te empoderando para você fazer coisa. Se fosse uma manifestação do Bolsonaro, olha, Bolsonaro é uma manifestação contrária às políticas de restrição dos governadores. Mas eles fizeram isso. Não, mas a manifestação, sim. Isso estava no pacote. É igual falar que eu apoio a cloroquina. Não, é porque é aquele jeito, né? Eles organizam manifestação sem controle também. Então, as pautas, elas vão... Não, mas meu lance é o seguinte. O Bolsonaro, ele cria no organizador das manifestações e na pessoa que vai na manifestação essas ambições. Sim. De tipo, não, eu tô indo lá porque eu tô mudando o game. E aí, na hora de divulgar a manifestação, ela é sempre divulgada com essa expectativa. E os adversários políticos enxergam de acordo com essa expectativa. Como eles pegam expectativas muito altas, e o que eles não entregam pode, às vezes, até ser substancial, mas não é alto, não tem o efeito pretendido. Tipo assim, se um cara quisesse fazer uma manifestação para ser autorizado a romper a ordem constitucional para ir para cima dos governadores, meu irmão, ele precisa de 1 milhão de pessoas na Paulista, por exemplo, marchando lá no Comando Militar do Leste, ou marchando lá no Palácio do Governador de São Paulo, cercando aqui o Palácio dos Bandeirantes, que é aqui perto. Eu não acho que aconteceria nada. Eu nem digo que acontecer nada, mas eu acho que assim, aí teríamos um problema institucional real. Entendeu? Assim, teria não sei se teria teria uma situação, Renan, que eu acho que seria emblemática. Mas qual o efeito prático disso? Tá, ok, marchado diante da frente do Palácio do Governador. É que você está pegando um ponto, por exemplo, eu tô querendo dizer assim, se as manifestações tivessem esse mesmo tamanho de hoje, com pautas muito menos ambiciosas, elas seriam muito mais levadas a sério. Para uma pauta ambiciosa como a dele, coisas gigantescas teriam que ser feitas. E como ele tem uma pauta muito ambiciosa, não é com um número que é gigantesco, ele não tem nada a fazer com isso aí. Assim, nem mini vitórias políticas. Exato. Por exemplo, nem tem muito o que falar. Não tem pauta modesta que surta efeito prático. Por exemplo, se eles fizessem uma manifestação toda voltada em vamos ser contra as restrições de circulação que os governadores impuseram. Foi o exemplo que você deu. Ok, ia ter a manifestação e no dia seguinte ia continuar tudo vigente. Todas as fases vermelhas, laranjas, amarelas, roxas, pretas, todas iam continuar. Os governadores iam continuar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Não iam mudar nada porque teve a manifestação. Ou seja, não ia ter efeito prático. Porque esta é a grande questão da manifestação. A manifestação precisa estar vinculada a uma outra coisa.
Ou, sei lá, a gente vai fazer uma manifestação porque a gente vai tomar o poder aqui na raça, vai chegar e vai invadir isso aqui, vai meter a porrada no Dória. Isso é uma coisa. Aí você vai ter confronto com a polícia e tal, mas você vai tentar fazer isso aí. Isso tem uma finalidade prática. Você vai lá, você vai invadir, você vai caçar o governador e vai meter porrada nele, ok? Ou você vai fazer uma manifestação para expressar uma insatisfação diante de uma votação de alguma coisa, que seja uma votação iminente, né? Iminente, sabendo que esta pressão popular pode mudar os votos daquela votação. Então, a gente teve o impeachment. O impeachment é uma votação. Precisava ser protocolado o pedido, precisava ser votado. A gente sabia que uma manifestação muito grande influenciaria esses parlamentares a votar a favor daquilo. Então, tem que ter um vínculo. Só que o tipo de militância que o bolsonarismo faz não tem este vínculo, não há causa e efeito, é uma coisa vazia. É você, manifestação para Bolsonaro tomar o poder. Sim, mas a manifestação não faz ele tomar o poder. Se dissesse, é o seguinte, vai sair tantas pessoas na rua e a gente vai tomar o poder aqui na raça. Vocês vão tomar o poder para mim. Vocês vão invadir tudo quanto é prefeitura aí do interior, do estado de X, do estado de X. Vocês vão invadir com porrete, vai meter Eles vão fazer igual os fascistas faziam na Itália. Exatamente, porque aí sim, você tomou o poder. Como é que você tomou o poder do prefeito, sei lá, de Colatina? Porque você foi lá e você quebrou tudo, arrebentou, você estava armado, tirou o cara na raça, se sentou e começou e disse, aqui o prefeito agora sou eu. Pronto. Isso é uma coisa, isso tem causa e tem efeito. Tem efeito prático, é uma coisa concreta. Só que essas manifestações do bolsonarismo não são assim. Então elas não são violentas. Isso é outro detalhe. Elas não são violentas. Elas são violentas no discurso. Mas você não vê uma gigantesca quebradeira depois da manifestação bolsonarista. Tipo, manifestação do Black Bloc robusta. Sai os caras com coquetel molotov, jogando, quebrando as coisas, indo pro palácio, arrebentando o palácio. Eles não fazem nada disso. Então, assim, tem um discurso agressivo, a manifestação em si não é agressiva, não há vínculo de causa e efeito nenhum, a atuação do governo é fraca, todo mundo que é minimamente crítico consegue perceber que a atuação é fraca, ou seja, é um buraco. Por isso que eu já falei várias vezes, o governo já era. O governo Bolsonaro já acabou. Aí é só uma questão de esperar o tempo e ver o quão ruim o governo vai acabar. Se ele vai acabar ruim, se ele vai acabar muito ruim, se ele vai acabar péssimo ou se ele não vai acabar. No caso de ter um impeachment, que eu acho mais raro. A tendência hoje que se apresenta é ele acabar de